Fala, galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa oitava aula. Vamos lá, pessoal. Na página 5, tá? Continuando aí, ó. Um exemplo, acompanha a leitura. Um exemplo dessas produções é a instalação da artista canadense Jeanette Cardiff, nascida em 1957. Em 1998, Cardiff ouviu pela primeira vez o coral da Catedral de Salisbury, na Inglaterra. Naquele momento, teve a ideia de gravar separadamente a voz de cada cantor do coral e, posteriormente, reunir todas as vozes isoladas. Em 2001, criou a instalação sonora Third Part Motet. Bom, o que ela fez? Na produção da instalação, o artista gravou separadamente cada voz dos 40 integrantes do coral da igreja de Salisbury, enquanto cantavam o moteto Spain in Allium Nuquam Abui, do compositor inglês Thomas Tallis. Depois, Cardiff distribuiu cada uma das vozes em 40 alto-falantes. Ao entrar na instalação, com as caixas dispostas em forma oval, o espectador consegue ouvir a voz de cada integrante do coral de forma isolada e também ouvir o canto conjunto do coral. Atualmente, a instalação está exposta no Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O trabalho de Jeanette Cardiff explora o significado do termo em latim ars, que está presente na técnica de canto dos integrantes do coral, na qualidade e no desenvolvimento dos sistemas de gravação e reprodução de som, no trabalho do editor de áudio, etc. Bom, pessoal, é claro que não é a mesma coisa que a gente assistir um espetáculo ao vivo ali com a voz humana, é diferente, tá? Porque quando uma pessoa está cantando no coral, ela tem que ouvir a pessoa do lado, ela tem que ouvir o conjunto para poder acasalar a sua voz com a do coral, com a do conjunto. Tá? Ali, de repente, um volume de uma voz pode estar um pouco mais alta que o volume da outra voz, da outra caixa de som. Isso pode alterar a qualidade da música executada. Então não é a mesma coisa. Mas é interessante. A pessoa pode chegar perto do alto-falante, escutar cada voz separadamente, e se ela sentar no meio ali, ela escuta todas as vozes juntas e aí entende como funciona o processo harmônico da música, né? De uma certa forma é bastante interessante, tá? Então isso é uma instalação, é quando modifica, né, um interior aí de um espaço da galeria de acordo com o tema idealizado pelo curador, pela exposição, né? Então provavelmente em Inhotim devia ter aí em Brumadinho, onde estourou aquela barragem, né? Devia ter aí um tema relacionado à música, e a artista canadense foi convidada para expor essa instalação, né? Bom, vamos entender um pouquinho as vozes de um coral. Esse moteto, que é um estilo de canto coral, né, que a gente viu aí com essa canção, chamado Spain in Allium Nuquam Abui, que traduzindo para o português, literalmente em nenhuma outra está minha esperança. Em nenhuma outra está minha esperança. Foi escrito para a rainha da Inglaterra, Maria I. Maria I. Para seu aniversário de 40 anos. Bom, o moteto de Thomas Tallis
é composto de 40 linhas musicais. 40 linhas musicais, né? Diferentes aí. Escritas para serem cantadas por 40 vozes. Então o coral, ele foi organizado em 8 grupos e cada grupo era formado por 5 cantores. Um soprano, um alto, um tenor, um barítono e um baixo, tá? Que são tessituras de um canto coral. A classificação das vozes é importante para que os compositores possam distribuir entre os cantores as partes da música que irão cantar, de acordo com suas tessituras vocais. A textura vocal é definida pela distância da nota mais grave à mais aguda que uma pessoa consegue alcançar. Então, por exemplo, as vozes das mulheres podem ser classificadas como soprano, mezzo-soprano e contralto. Então, soprano é mais baixa e mezzo-soprano e contralto vai diminuindo, né? Vai ficando mais grave. As vozes dos homens podem ser classificadas como tenor, a mais alta, barítono, a mediana e baixo, que é mais grave. Geralmente em corais as vozes são classificadas como mais altas ou mais baixas. A maioria das vozes podem ser agrupadas em 4 faixas vocais. Então temos o soprano, que é a voz alta, feminina, ou de um menino também. O menino consegue, o jovenzinho consegue o soprano. O alto, que é a voz baixa, feminina, ou também de um menino. E o tenor, que é a voz alta, masculina, adulta, né? E o baixo, que é a voz baixa, masculina, adulta, tá? Aí tá a foto da rainha Maria Tudor, que é a rainha, que foi a rainha da Inglaterra, né? Que é a segunda esposa de Filipe, do rei Filipe, de Antonis More, que é o pintor. Ele é um óleo sobre tela feito em 1554, tem 1,9 m aí, por 84 centímetros. Hoje está no Museu Nacional del Prado. Bom, vamos descer um pouquinho e fazeres na história. Fazeres na história agora. O fazer algo artístico é considerado também um tipo de cultura? Vamos ver. Então, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, o famoso MASP, foi fundado em 1947 e na época estava localizado no centro da cidade de São Paulo. Em 1968 foi transferido para o prédio projetado pela arquiteta Lina Bobardi na Avenida Paulista, que está lá até hoje, né? O museu possui um espaço de exposição de obras de seu acervo permanente, que sempre estará lá, e outros espaços para mostras temporárias, né? Na inauguração do novo prédio, em 1969, foi realizada a mostra temporária chamada A Mão do Povo Brasileiro. Ela apresentava cerca de 1.000 objetos da cultura material brasileira. Muitos eram utilitários, feitos à mão, como colheres de pau, remos, ferramentas, entre outros. A exposição foi remontada em 2016. Bom, o projeto curatorial tinha como objetivo colocar em foco a arte como trabalho e questionar as distribuições entre arte, artefato e artesanato. A apresentação dos objetos dispostos em conjuntos e organizados por função permitia que o público explorasse as diversas profissões que formam o Brasil e revela que as formas, os materiais e as cores de cada objeto contam histórias de um tempo e de um lugar. Bom, então, lógico que esses objetos não têm autoria, tá? A gente não sabe quem fez, mas representa a cultura de um povo, tá? E diante do seu valor histórico, eles são considerados obras de arte. Aí tem uma vista da exposição à mão, né, do povo brasileiro, na montagem de 2016, no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o famoso MASP. Bom, funções e formas agora.
O designer brasileiro João Gomes Filho, nascido em 1942, define a palavra design como a concepção, o plano ou a intenção de criar algo. Então, assim, as práticas de criação de objetos tradicionais, comerciais e industriais são semelhantes, pois reúnem visualidade e funcionalidade. No design moderno, são identificadas 3 funções em objetos: a prática, a estética e a simbólica. Bom, a função prática. A função prática de um objeto diz respeito à sua funcionalidade, ou seja, o modo como ele é utilizado. O copo, por exemplo, tem a função de armazenar líquido e seu formato cumpre essa função. Ok. Aí tem a função estética. A função estética de um objeto está ligada à percepção do consumidor que utiliza o objeto. Então, para que o objeto se destaque nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, ele deve ser atraente. E tem a função simbólica, que está relacionada aos significados sociais e culturais que um objeto pode carregar. Aí tem a simbologia cultural do objeto. Um copo criado por um artista famoso, por exemplo, tem maior valor comercial e pode ser considerado uma obra de arte. A função simbólica também pode revelar a classe social do consumidor, né? Dependendo do material, do formato desse copo. Né? O uso de copos de plástico indica um status, enquanto o copo de materiais nobres, como o cristal, por exemplo, indica outro status, né? na hierarquia social. Até nós vemos a imagem de um copo comum, um copo estilizado, e aí tem um copo de cristal. A diferença, né? Esse copo comum é o famoso copo americano, né? Utilizado muito em bares para tomar uma cachaça. Eita, bom. Artesanato e patrimônio. Artesanato e patrimônio agora. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, que é o nosso famoso patrimônio histórico nacional aqui do Brasil, tem como função preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros. O Instituto define como bens culturais imateriais, que não dá para pegar, né, na mão, mas o fazer é imaterial porque vai passando de pai para filho, que é o jeito de fazer as coisas, né? Também é patrimônio. Então, bens culturais imateriais, os saberes, os ofícios e os modos de fazer dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira, como as técnicas de tecelagem, de fazer tecido, né, bordados, a cestaria, fazer cestos, a produção de instrumentos musicais, como fazer uma viola, por exemplo, as danças tradicionais, tá? As danças é imaterial também, o jeito de dançar, as atividades como a pesca artesanal, entre outros. As definições que distinguem o que é arte e o que é artesanato são permeadas por diversas discussões. Então, uns dizem que artesanato não pode ser uma obra de arte, outros dizem que sim, há uma discussão sobre isso. Atualmente, entende-se que as práticas artísticas contemporâneas, quer dizer, dos dias de hoje, os fazeres do dia de hoje, e os fazeres históricos, no caso da construção dos artesanatos, são partes integrantes da cultura da qual fazem parte. Tá? E, portanto, não existe uma relação hierárquica, quem é mais importante do que outro. Tá? Não existe essa diferenciação entre essas categorias. Então, na contemporaneidade, que nos dias de hoje, os modos de criação artesanais e as técnicas tradicionais permanecem, mas as relações entre produtos, produtor e consumidor mudaram um pouco. Além da presença no mercado, artistas, instituições culturais e curadores que criam exposições, organizam exposições, né, de arte, passam a buscar diálogos com as culturas populares, o que levou o artesanato para novos espaços. Né? Então o artesanato tirou ali daquelas banquinhas de artesanato de praças populares e elevou a um status de arte em museus e galerias de arte. Tá? Aí a gente está vendo o ofício da produção de panelas de barro. Aí a comida na panela de barro é outra comida.
pela população do bairro de Goiabeiras. É um bairro da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, tá? Aqui do lado aqui do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Do Sudeste brasileiro, tá? Reconhecido pelo IPAM desde 2002. Então, na foto, a artesã produz panela de barro na sede da Associação Paneleiras de Goiabeiras, em 2018. Né? Fique por dentro. Existe um museu muito importante aqui no Brasil, o Museu de Artes e Ofícios, é o nome do museu, tem em seu acervo cerca de 2.500 peças que representam diversos trabalhos e fazeres. Lógico, os trabalhos e os fazeres, como fazer, né? Explicando como fazer esses trabalhos tradicionais, como os ofícios do transporte, da mineração, da metalurgia, né? Da cerâmica, da lapidação e da ourivesaria. Ourivesaria é a construção de peças de ouro, do fio e do tecido, tá? Do comércio, entre outros. Então, é o fazer sendo aí representado como arte no Museu de Artes e Ofícios. Esse museu é na cidade de Belo Horizonte, está na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a foto do museu aí. Essa foto é de 2015. Bom, técnicas artísticas tradicionais. Bom, agora estudar um pouquinho de cada técnica artística, né? Então, no desenho é uma técnica, né? No desenho, as técnicas são determinadas tanto pelo material utilizado, quanto pela maneira que o material é utilizado. Então, as primeiras técnicas determinadas pelos materiais são carvão, para desenhar, grafite, lápis, nanquim, pastel seco ou oleoso e ponta de prata. Né? São os materiais utilizados para pintar. Então, as principais técnicas para desenhar, as principais técnicas relacionadas ao uso dos materiais são croquis, esfumato, que era o escuro, né, o sombreamento, perspectiva, que é a profundidade no fundo do primeiro plano, né, ilustração de livros, né, enfim, e desenho arquitetônico, que são os que na construção de casas por arquitetos. Na pintura, geralmente as técnicas são nomeadas com base nos materiais utilizados, como a técnica do afresco, que é aquela técnica de pintura em parede, né, com a argamassa ainda fresca, aí a tinta fica indelével junto com a argamassa e a pintura não fica superficial, a pintura perdura por mais tempo. E da pintura a óleo, a famosa pintura a óleo, né, os quadros antigos renascentistas, da aquarela, que também é outro tipo de tinta, da têmpera, outro tipo de tinta, e da eucástica também, um outro tipo de tinta. Já a gravura, que é outra técnica, tá? São determinadas pela matriz, quer dizer, a material que vai ser gravado, né? Em que são gravadas as imagens. Por exemplo, na xilogravura, a matriz é a madeira. Na litogravura, a matriz é a pedra. Lito quer dizer pedra, né? Na gravura em metal, aí depende no qualquer tipo de metal, a matriz é de metal. E na serigrafia, que a matriz é de poliéster, que é pode ser seda, enfim, um material de tecido. E a escultura, que é outra técnica. A escolha do material determina a técnica necessária para trabalhar a obra. Então, os materiais sólidos e em blocos, no caso, né, como mármore, madeira, escultura em madeira, são cinzelados ou entalhados, tá? São cortados, né? Cinzelado é quando corta a madeira, vai cortando e vai cinzelando a madeira, vai cortando a madeira até formar a escultura. Entalhado também, quando a gente entalha, também pode ser na madeira ou na pedra. Vai cortando a madeira, né? Então, os materiais maleáveis são mais fáceis de manusear, no caso é a argila, né?
que é a areia ali na beira do rio, a cera e o gesso. São modelados. Então a gente fala que é bem molinho, então dá para modelar. Metais como o bronze, o cobre e o próprio ouro, né? E até a prata, no caso, não dá para modelar. Então eles são fundidos, tá? Eles são derretidos, colocados numa moldura, num molde, e são fundidos. Por isso que chamam de fundição, colocado o metal derretido nesse molde, tá? Então, são as técnicas tradicionais artísticas. Bom, agora a gente vai lá para baixo um pouquinho, na página 10, as cores no tempo. Então, as imagens mais antigas produzidas por seres humanos são as pinturas rupestres, são as pinturas pré-históricas, que datam cerca de 40 mil anos e são encontradas em paredes de cavernas ao redor do mundo. Essas pinturas eram feitas com 5 cores: vermelho, preto, amarelo, marrom e branco, todas determinadas pelos pigmentos extraídos da natureza, como do carvão ou das pedras. Porque eles riscavam as pedras ou moía o pozinho também e às vezes soprava, tá? Por exemplo, colocava a mão assim, soprava e tirava a mão e ficava como se fosse um estêncil. A própria mão era o estêncil. Bom, os registros das pinturas indicavam que os seres humanos da época, para criar tinta, misturavam esses pigmentos em proteínas, enfim, sangue de animais, né? Também clara de ovo, a gordura dos próprios animais, tá? Que dava também, aglutinava, ajudava a aglutinar, a colar o pigmento, a tinta na parede, no caso aí, das cavernas, tá? Então aí nós temos a imagem de pinturas rupestres no Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, em 2014. Os registros datam esses registros de 4 mil anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então nós estamos há mais de 6 mil anos aí. Tá? A ciência das cores envolve diversos saberes, como os da física, da biologia e da ótica, e também da anatomia, da antropologia, da psicologia e da fisiologia. Olha só como a ciência das cores envolve tantos estudos. Então, por exemplo, o desenvolvimento das teorias sobre a luz e o corpo humano foi fundamental para a compreensão de como o olho humano percebe as cores, capta as cores, não é? Nós vamos estudar isso a fundo. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles, que viveu aí em 384 a.C., a 322 mais ou menos, a cor era uma propriedade dos objetos. Então a cor pertencia aos objetos. Séculos mais tarde, os estudos sobre aspecto visível da luz, feitos pelo físico inglês Isaac Newton, modificaram o que pensava Aristóteles. Tá? Modificou radicalmente essa e outras teorias sobre o tema. Então, não mais as cores era propriedade de objetos. Tá? Nós vamos entender muito bem daqui a pouquinho, por exemplo, vamos olhar essa imagem aí, que é o espectro da luz branca dispersos após atravessar um prisma. Então observa bem que a luz branca incide num prisma e decanta em várias cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E depois a gente vai entender que todas essas cores também decantadas podem nos dar a luz branca. Então presta atenção. A teoria de Newton aponta que a luz é o elemento fundamental para que possamos enxergar as cores, tá? E para que aconteça a distinção delas, para que a gente entenda que cor que é, tá? A luz é muito importante. A visão, portanto, é o nosso sentido, responsável pela percepção das cores. Então, a cor, por sua vez, pode ser descrita em matiz.
luminosidade e saturação, a força da cor, né? Por exemplo, a matiz. A matiz é o comprimento da onda luminosa dominante de uma cor. É o quanto ela dura. É usada para nomear as cores, como vermelho, amarelo e verde. Então é a matiz. Tá? Matiz vermelha, matiz amarela, matiz verde. A saturação. A saturação é a medida da pureza da cor. Ou seja, indica se a cor está misturada com a luz branca ou outra matiz. Tá? Então é a força da cor. Eu chamo de força da cor. E a luminosidade é o brilho. É o brilho. Ou seja, refere-se à energia luminosa presente na cor. O quanto ela se destaca. Então as diversas combinações de matiz podem ter brilhos variáveis. Ou podem ser cores opacas. Tá? Aí, quando uma cor é opaca, ela tem pouca luminosidade. Para vocês entenderem uma mistura de cores, então com o intuito de comprovar que a luz branca se dispersa em diversas outras cores, o Isaac Newton criou um círculo cromático. É através do círculo cromático que a gente entende por que a importância da luz branca. Por exemplo, ele dispôs em um círculo as cores do aspecto da luz branca. Então, por exemplo, pôs o vermelho, o laranja, o amarelo, o azul, o verde, o anil e o violeta. Todos esses que a gente vê muito bem essas cores no arco-íris, né? Quando a gente vê ali, porque quando forma aquela água, né, da chuva e o sol, a luz branca do sol incide na chuva, que a chuva cria um prisma no caso, né? E aí, através do prisma, a gente vê as cores que são projetadas pela luz branca. Então todas essas cores estão juntas na luz branca, só que elas são colocadas ao mesmo tempo, por isso que ela fica branca. Então presta atenção. Então, ocupando faixas do mesmo tamanho. Então, colocou no círculo cromático, né? Faixas como se fosse uma pizza, né? Cada pedacinho uma cor. Então, ao girar o círculo rapidamente, bem rápido, a cor branca se apresenta. A gente não vê mais as cores separadas. Se você girar esse círculo bem rápido, ele fica todo branco. Então, esse sistema de cor é chamado de aditivo. Daí o Isaac Newton conseguiu comprovar. Tá? Então, o escritor alemão, no caso, Johann Wolfgang von Goethe, nasceu em 1749 e morreu em 1832, foi uma figura importante no desenvolvimento teórico sobre as cores e lançou em 1810 seu livro A Teoria das Cores. Bom, no século XIX, que vai 1801 até 1900, as cores vermelho, amarelo e azul, foram consideradas as cores primárias. Tá? Isso no século XIX. Ou seja, a partir de suas misturas, vermelho, amarelo e azul, é possível gerar todas as outras cores. Por isso que elas são chamadas de primárias. Porém, com o avanço tecnológico, né, provou-se ser o ciano, o magenta e o amarelo as cores primárias de fato, que são as cores usadas na impressora de hoje em dia, nas gráficas, para imprimir aquela infinidade de cores que a gente conhece e que consegue-se através dessas três cores, as três novas cores primárias, tá? Que é o ciano, o magenta e o amarelo. Tá aí o círculo cromático de Isaac Newton. Bom, o pontilhismo, que vocês devem ter feito no parquinho, com canetinha, que vai criando uma imagem com pontinhos. Só que isso aí é muito antigo e também grandes artistas utilizaram essa técnica para criar obras-primas. Por exemplo, o pontilhismo foi um movimento neo-impressionista. Então vem depois do impressionismo, é um novo impressionismo, né? Então os pintores que trabalhavam com o pontilhismo dispunham pequenos pontos de cores puras
próximos uns dos outros na tela. Então, o olho humano, ao observar os pigmentos próximos uns dos outros, percebe sim as cores, como se estivessem misturadas. Quando você olha de longe, aí você não percebe os pontinhos e você vê apenas a imagem. É como nas antigas TVs. Você não é da época de vocês, mas antigamente você chegava bem perto da TV assim, ó, você olhava os pontinhos coloridos, quando se distanciava da tela e ficava a imagem perfeita. Georges Seurat, né, foi um grande pintor do neoimpressionismo, nascido em 1859, morto em 1891, e Paul Signac, nascido em 1863, morto em 1935, são os pintores expoentes desse gênero de pontilhismo. O Seurat chamou seu trabalho de cromoluminarista. Cromo, né, cores, luminarista, pois utilizava a teoria sobre a luz das cores para criar suas obras. Bom, vamos agora para o sistema para os sistemas ativo e subtrativo. A questão das cores, como que funciona? Esse sistema é atual, aditivo e subtrativo, tá? Vamos entender como é que funciona. Então, o sistema de cor chamado RYB, muito conhecido atualmente, que é uma sigla para vermelho, amarelo e azul em inglês, e o sistema CMYK, que é o famoso ciano, magenta, que a gente estava comentando agora, das novas cores primárias, o ciano, magenta e o amarelo, e chave, também em inglês, que o termo chave designa a cor preta, tá? Que é a ausência total, né, de luz, são subtrativos. Quer dizer, a mistura de corantes, tintas ou pigmentos absorve e subtrai, por isso que chama subtrativos, subtrai partes do espectro visível da cor, tá? Abstrai partes do espectro visível da cor. Já o sistema CMYK gera cinzas na imagem e é usado na maioria das impressoras, que é, no caso, aquilo que eu falei do ciano, magenta, amarelo, e, enfim, e a cor preta, que é a chave. Então, o sistema aditivo de cores é o RGB. Esse é o aditivo. É a sigla para vermelho, verde e azul em inglês. Esse sistema RGB permitiu o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos que projetam imagens digitais do computador, do seu celular, tá? Enfim. Em um monitor de computador, por exemplo, a mistura de cores ocorre pelo sistema aditivo RGB, como está aí exposto nessa imagem. Então nós temos o primeiro, que é o sistema CMYK, o do meio RGB e o outro o RYB, né? A presença dessas cores na construção das imagens, tá? E de todas as outras cores, né, que a gente conhece. Então fique por dentro, ó. Essa cartela de cores aí é muito conhecida, né? Principalmente quando você vai numa loja de tintas comprar tinta, você vê que existe essa cartela de cores aí. É a famosa cartela Pantone. Vou entender por quê, ó. Até a década de 1950 não havia sistemas de padronização de cores. Olha só que interessante. 1950, hein? Então, o que dificultava o controle de qualidade das impressões de embalagens industriais, por exemplo, e de peças publicitárias, né? Só em 1963 a empresa estadunidense dos Estados Unidos, Pantone, criou um sistema para garantir a padronização de cores. Então, atualmente, a empresa organiza e disponibiliza códigos que definem tanto as cores do sistema RGB, como a gente viu lá, quanto o sistema CMYK. Ao longo do tempo, outras empresas criaram padronizações e a produção de tintas industriais é capaz de ter controle sobre os pigmentos usados, que é as latas de tinta que eu havia falado. Bom, as cores na arte agora. Bom, em pinturas, a cor é um dos elementos principais, né?
Então, o suprematismo, que é um estilo, vamos dizer assim, um período de pintura, né? Um movimento criado pelo artista russo Kazimir Malevich, nascido em 1878, morto em 1935, por exemplo, propunha o uso das cores para pensar o movimento e o espaço. Por exemplo, aqui está um quadro dele, ó, chama Quadrado Vermelho, tá? É um óleo sobre tela. Isto, por incrível que pareça, senhoras e senhores, é uma obra-prima. Tá? Agora olha a diferença, né? Já o artista argentino Júlio Leparc, nascido em 1928, desde a década de 1960, utiliza a luz para compor suas obras. Ele foi um dos pioneiros da arte cinética, criando esculturas com efeitos visuais e movimento. Não, cinético é movimento, né? Então é uma escultura, tá? Só que parece que essa escultura está em movimento. Então a gente observa que chama Esfera Vermelha, essa obra. São placas vermelhas de acrílico, que é um tipo de plástico, translúcido, né, meio transparente, de 15 centímetros cada um, tá? E colocados em fios de aço e também de alumínio, e está suspenso, né? É muito interessante. Tá? Bom, para finalizar, a gente vai ver agora uma construção musical agora. Como que se produz a estrutura, como que é a estrutura musical? Bom, a música é uma linguagem artística que organiza no tempo momentos de sons e momentos de silêncio. Outros elementos também fazem parte da música, como as de afinação, melodia, harmonia, timbre, textura, entre outros. Então, os principais elementos da música são estrutura. O que é estrutura na música? É a maneira de organização de uma peça musical, como por seções ou atos. Tá? Então, você pega uma partitura, a parte 1 da partitura, a parte 2, né, de uma música tem a primeira parte, o refrão, a segunda parte, enfim. É a estrutura. Duração. Indica o tempo de execução de uma nota musical. Então, quando você bate a tecla no piano, tom, a duração dessa nota é mais uma maneira de você entender o que é a duração, quanto tempo soa a nota. Harmonia. Harmonia é a relação entre acordes, ou seja, conjunto de notas tocadas simultaneamente. Então, quando você vai no piano e toca o Dó, Mi, Sol, ao mesmo tempo, você está tocando o acorde de Dó. Então, você faz uma harmonia entre as notas. A melodia são notas executadas em sequência. Então, quando você toca uma nota após a outra e cria uma musiquinha, né? Ah, tirei o pau no gato, tô. Então, você vai tocando uma notinha de cada vez. Isso é a melodia. O pulso é a divisão do tempo de uma música. Tá? A divisão do tempo. Tá? É a pulsação da música. Tá? E o ritmo é o modo como as notas são organizadas no pulso da música. Então vamos dizer que o pulso é praticamente a velocidade, e o ritmo é como esse pulso é colocado dentro desse andamento, dentro dessa velocidade. Tá? O tempo na música, ritmo, compasso e BPM. Vocês já ouviram falar de BPM. Então, o som e o silêncio são os componentes básicos do ritmo. Então, a repetição de uma sequência de sons, por exemplo, com intervalos de silêncio entre uma nota e outra, produz padrões sonoros que, no decorrer de uma música, geram o ritmo. Então, o que gera o ritmo de uma música é a duração do tempo em que uma nota é tocada e depois a outra. Se uma nota é tocada, se essa duração do tempo entre uma nota e outra é curto, lógico que essa música vai ser mais rápida. Se essa duração entre uma nota e outra é maior, evidente que essa música vai ficar mais lenta. Então, em uma composição, os diferentes elementos da linguagem musical são organizados no decorrer da música e podem variar. Então, as batidas, né, podem ser mais ou menos fortes. Quando você bate a tecla no piano, você pode bater ela forte, ou ela pode bater ela mais fraco. Então as notas podem ter maior ou menor
duração também. Podem ser mais graves as notas, ou mais agudas no piano, né? Do lado esquerdo são as notas mais graves, as do lado direito são as notas mais agudas, e assim por diante. Outro elemento importante da linguagem musical para estudar o tempo são os compassos, que são agrupamentos de pulsos que se repetem durante a música. Com base neles, nos compassos, os musicistas conseguem se localizar na partitura. Em conjunto, tocar a mesma música de maneira organizada. Então, por exemplo, divisão de uma música, tirei o pau no gato, pode ser um compasso. Mas o gato, não morreu, reu, é outro compasso. Dona Chica admirou CC, que é outro compasso. Então a música é dividida em compassos para facilitar o entendimento da música dentro de uma partitura. Eu falei do atirei o pau no gato, mas é evidente que para vocês entenderem. Mas isso tudo são colocadas notas musicais, tá? O andamento. O andamento, no caso, é a velocidade da música. Então, o andamento, que é a velocidade do pulso, né? Que é o tempo forte da música quando toca, né? É geralmente a batida do carro, né? Esse tuts é o tempo forte da música. É o andamento, é o pulso mais forte. Pode ser medido por BPM, que são batidas por minuto, tá? BPM é a medida que coloca esse tempo forte, essa pulsação mais próxima uma da outra, fazendo o BPM a música ficar mais rápida, ou a distância também influencia na velocidade da música. Então, em um andamento, por exemplo, de 60 batidas por minuto, 60 BPM, são realizadas 60 batidas por minuto, tá? Dobrando a velocidade, dobra a velocidade, então gera-se um andamento de 120 BPM, que 2 vezes 6 é 12, não sei se você sabe, né? Então 2 vezes 60 é 120. E aí é lógico que a música vai ficar bem mais rápida, o dobro da velocidade, tá? Bom, agora vamos estudar as ondas sonoras. Por exemplo, as ondas sonoras são ondas mecânicas, estudado pela física, que se propagam no ar, né, em um meio, que pode ser no ar ou na água também, enfim. Se propagam em um meio por um determinado tempo, tá? Lógico, não é ad eterno, né? Então as ondas sonoras se propagam por um tempo e ela acaba. Então o timbre, no caso, eu digo que é a qualidade da música. Qualidade. É quando você diferencia o som de um piano, de um violão, de um teclado, de um violino. É através do timbre, é o tipo de som. Tá? Então o timbre é o que diferencia os sons e está relacionado ao formato da onda sonora. Então se a gente perceber que cada instrumento musical tem um timbre diferente, ele também tem uma escrita diferente das ondas sonoras, que a gente vai ver agora. Por exemplo, veja a onda sonora de cada fonte distinta de som que o som fornece. Então, por exemplo, tem um diapasão, que é feito em metal, né? São duas hastes de metal, assim, que você bate, você escuta, que dá o Lá, a nota Lá, para você afinar um instrumento. Você afina o Lá e depois, através do Lá, você afina as outras notas do piano, ou do violão, enfim, de qualquer instrumento que tenha mais de uma corda. O diapasão, tá? Olha o efeito sonoro, as ondas sonoras, fisicamente, como ela se propaga no ar, parecendo uma serrinha, né? Já a flauta, lógico que depende da nota da flauta, mas a priori a flauta se propaga, as ondas sonoras se propagam dessa maneira, parecido com o diapasão, né? Mas um pouquinho diferente. O violino, olha as notas, olha como é mais rápido. Tá vendo? Ela tem mais ondulações. É porque quanto mais agudo é o som, mais essas ondas vão ficando rápidas. Por exemplo, a voz da letra A, no caso a voz feminina aí da letra A de uma menina, né?
ela vai formando ondinhas mais curvilíneas. E o clarinete, que é outro instrumento de sopro, também parecido com a flauta, mas um pouco mais grave, a gente percebe aí também essa, dependendo da nota, evidentemente, essa movimentação mecânica no ar, no caso, na propagação. Tá? Bom, pessoal, por incrível que pareça, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!